Nesse vídeo você vai saber como utilizar o Graded Readers de modo eficiente para aprender muito mais. Eu sou a Maria e a minha missão aqui no YouTube é ajudar você a ficar fluente estudando sozinho e em casa. Para você que não conhece muito bem sobre o Graded Readers, é basicamente um conjunto de livros de ficção, pode ser também de não ficção, adaptados a um determinado nível de inglês. Normalmente eles vêm acompanhado de um CD ou de algum arquivo multimídia. Ou seja, você vai ter a oportunidade então de praticar a leitura e ainda praticar o listening, a audição no inglês. Então, bora entender quais que são os 5 passos para você estudar os Graded Readers de modo eficiente e aprender muito mais. Então, pessoal, o primeiro passo e talvez o mais importante de todos é você partir para a internet e procurar um material. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é encontrar um material na internet. E, gente, a boa notícia é que existe vários Graded Readers disponíveis aí pra gente de forma gratuita, então não vai precisar pagar nada, sabe? Para você estudar esses Graded Readers, você tem a oportunidade de baixar alguns deles, né? Então, você pode baixá-los também. E alguns sites ainda dão a oportunidade de ler esse material, esse conteúdo de forma totalmente online, sem precisar baixar, sem precisar fazer download, enfim. Ainda isso é bom, né? Porque aí não vai pesar o seu celular, nem nada. Então, a internet aí tá cheia de material legal, muito bacana pra gente aprender inglês e aprender outros idiomas também, né? O segundo passo é você organizar o volume de leituras. Você precisa saber quantas páginas você vai ler por dia. Afinal, né, a gente tá falando de livros, então não é um texto curto, né? São livros adaptados, né, por níveis. Então, eu acho muito importante a gente organizar a quantidade de páginas. Se você quiser dividir, né, organizar esses seus estudos baseados nas páginas, ok. Você também pode dividir, né, esse estudo em capítulos. Então, por exemplo, hoje eu vou estudar o capítulo 1, ler o capítulo 1. Né? Amanhã o capítulo 2 e assim por diante. Então, perceba como que é importante também essa organização por trás aí de um estudo, né, de Graded Readers. E perceba que o passo 1 e o passo 2 a gente tem que fazer antes mesmo de iniciar essa leitura. O terceiro passo é começar de fato a ler o material. E antes de começar essa leitura, você tem que ter na sua cabeça que você vai utilizar o seu conhecimento prévio, né? O que a gente chama de assumption, a sua suposição. Você vai ler aquele conteúdo, aquele material, seja lá as 5 páginas, 6 páginas, seja lá o capítulo que você determinou, você vai ter que ler isso baseado, levando-se em conta aquele conhecimento prévio que você já tem, né? As palavras que você já conhece, tudo isso é muito importante. O quarto passo é você iniciar a leitura desse conteúdo, desse material, utilizando a técnica do skimming. Para você que não conhece sobre essa técnica, é uma técnica muito utilizada, muito falada aí quando a gente considera a leitura no inglês ou em outro idioma. E é basicamente quando você tem um grande volume de conteúdo, grande volume de material para ler. Então, essa é uma das características, né? Um grande volume de conteúdo. E essa leitura que você vai fazer vai ser uma leitura mais rápida. Então, olha só, pessoal, presta atenção. Se é uma leitura mais rápida, você vai ler aquele conteúdo e vai focar em quê? Você vai focar em entender a essência daquele conteúdo. Você vai ler a quantidade de páginas e você vai ter que entender a essência, sabe? Captar aquilo que é mais importante. Você tem que ser capaz de ler esse conteúdo e resumir ele em uma frase simples ou 3 frases simples.
Então, perceba que é você captar a essência e entender o contexto daquele material. Então, pessoal, o nosso objetivo é qual? É você entender esse contexto por trás da história, o que estava acontecendo, se situar aí em relação à história que está sendo contada, né? E você não vai focar nas palavras que você não conhece, você não vai focar nas palavras que são difíceis, esquece as palavras nebulosas, né? Então você vai esquecer as palavras nebulosas, as palavras mais difíceis e você vai focar nas palavras cognatas, por exemplo, que são mais fáceis da gente entender pelo contexto. Agora, pessoal, partindo para o nosso quinto passo. O quinto passo é basicamente você ler novamente o texto. Então, na primeira leitura você utilizou a técnica do scanning e agora você vai fazer uma segunda leitura e vai utilizar a técnica do scanning. Então, gente, bora entender o que é essa técnica do scanning. Vocês já viram um aparelho de scanner? Basicamente, o que o scanner faz? Você vai colocar uma página no seu scanner e o scanner vai fazer o que? Ele vai ir e vai pegar todas as palavras, né, de cima para baixo. Então é isso que você vai ter que fazer, né? Como o próprio nome já diz, você vai escanear aquele texto, ou seja, você vai passar o olho em cada palavra, você vai focar em cada palavra, em cada estrutura, em cada vocabulário. E é nessa parte, é nessa segunda leitura que você vai realizar essa leitura mais detalhada, essa leitura integral desse conteúdo, desse texto. Então, você vai focar em entender muito mais sobre os vocabulários, entender sobre as estruturas que foi utilizada no texto, entender sobre a gramática. Então, você vai focar nos detalhes. Se na primeira leitura você focou apenas em entender um contexto, nessa leitura, nessa segunda leitura, você vai focar em entender as partes, né? Na primeira leitura, você focou no todo. Agora é hora de focar nas partes e entender com clareza, né? Com assertividade aí, por que foram utilizadas essas palavras, quais palavras se repetiram mais. E, obviamente, vai haver palavras que você não conhece, né? Quando a gente lê o material, quando a gente lê textos, a gente já tem que ir com isso em mente, que você não vai entender tudo, né? A não ser que seja um texto bem fácil, bem razoável aí de entender, mas já vai com isso em mente. Você não vai entender 100% desse texto, desse conteúdo. E, obviamente, eu tenho que sugerir que vocês pesquisem, procurem nos dicionários, né, as palavras desconhecidas que vocês não conhecem, os vocabulários novos, né? Porque Graded Readers é uma excelente ferramenta, um excelente recurso para a gente aprender inglês, aprimorar o idioma, expandir o vocabulário, ter contato com a língua. E, gente, nessa parte que você vai entender 100% mesmo desse texto, desse conteúdo. Ok, você já entendeu 100% desse conteúdo, desse capítulo, dessas páginas. Agora, vai aí algumas dicas para você potencializar o seu aprendizado e render muito mais, aprender 3 vezes mais. Você vai ter que adotar 3 ações basicamente. A primeira delas é criar frases com as palavras desconhecidas. Então, olha só que legal, você vai estar praticando o writing, a escrita no idioma. A segunda ação é escutar o áudio, o arquivo multimídia, quando disponível, né, para você. Normalmente costuma ver, sabe, gente? Mas, enfim, eu recomendo muito que vocês escutem esse arquivo multimídia, esse áudio, CD, enfim, para você conseguir melhorar aí a sua capacidade de compreensão, né, o seu listening na língua. E a terceira ação que você vai adotar é ler
em voz alta. Obviamente, eu não quero que você leia o capítulo inteiro em voz alta, né? Seria também insano, mas você pode escolher uma parte que você mais gostou daquele capítulo, escolher a parte que você mais gostou da história, enfim, não importa. O importante é que você separe uma página para você ler em voz alta. Assim você vai estar praticando o reading, né? A leitura e ainda melhorando significativamente a sua pronúncia naquele idioma. Obviamente, você não precisa fazer essas 3 ações no mesmo dia que você lê o material. Claro que você pode dividir aí essas ações durante a semana, então você pode determinar que na segunda você vai ler o material, na terça você vai grifar as palavras desconhecidas, na quarta você vai escutar o CD, o áudio, enfim. Obviamente você pode segmentar essas atitudes, essas ações durante a sua semana, para não ficar muito pesado para você. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou de saber como que você pode potencializar os seus estudos estudando os Graded Readers, já aproveita e se inscreve aqui no canal, porque isso ajuda muito a nossa família a crescer e mais pessoas vão poder aprender idiomas também. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui e até a próxima!